Meu voto pela reforma da Previdência é um voto de consciência. Não é um voto vendido, não é um voto por dinheiro de emendas, é um voto que segue as minhas convicções e tudo o que estudei até aqui. Ao tomar essa decisão, eu olho para o futuro do país e não para o próximo processo eleitoral. Quem me conhece sabe da minha luta pelos mais pobres, sabe da minha trajetória. E hoje a Previdência, ela tira dinheiro de quem menos tem e transfere para os mais ricos. Ela aumenta a desigualdade do Brasil em 1/5 e é um impasse para o desenvolvimento do país. Ser de esquerda não pode significar que a gente vai ser contra um projeto que de fato pode tornar o Brasil mais inclusivo e mais desenvolvido. Ontem a Câmara dos Deputados votou o texto base, aprovou o texto base da reforma da Previdência, que pelo que tudo indica vai prejudicar os mais pobres, aqueles que ganham menos de R$2.000. Então se você está nessa faixa aí, se prepare para trabalhar até morrer e não se aposentar. Mas um tema que entrou em voga, que passou a ser muito debatido após a votação, e antes já estava rolando, mas depois da votação se confirmou, foi o voto da Tabata Amaral, deputada federal pelo PDT, e que rompeu fileiras com o partido que tinha tentado formar um bloco ali para que todos votassem contra a reforma da Previdência e que ameaçou de expulsão qualquer um que fosse dissidente disso. E a Tabata foi pela própria consciência dela, como ela disse aqui no vídeo do começo, ela foi por aquilo que ela acredita e votou a favor da reforma da Previdência. Para vocês entenderem melhor os meandros disso, eu vou deixar para vocês aqui um vídeo na descrição do canal do André Jacobina, do canal Nova Máquina do Tempo. Vale conferir porque ele tem boas reflexões sobre esse assunto, e se inscreva no canal do André também, porque ele é alguém que tem excelentes vislumbres sobre a questão política no Brasil, então vale conferir. E outra recomendação também é o texto que eu publiquei ontem na Carta Capital, que é o relato da professora Dirce sobre trabalho infantil. Vale conferir, gente, porque é um texto fantástico. A professora Dirce me mandou esse texto por e-mail aqui, relatando a experiência dela como uma criança trabalhando e como isso afetou a vida dela e como... Bem, tem que ler porque o texto é muito forte, é muito impactante, e ela me autorizou a publicar na Carta Capital. A Carta Capital aceitou também, ficaram comovidos com o texto, então vale conferir, vou deixar na descrição também o texto da carta. Então vamos à questão da Tabata, né? O que aconteceu? Como eu disse, o PDT ameaçou de expulsão quem votasse a favor da reforma, e ela foi e votou a favor. Então agora estamos na expectativa aqui se ela será expulsa ou não. E eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, né? Se ela deve ser expulsa ou não do partido por ter violado ali as diretrizes do partido, né? Aquilo que eles tinham se proposto nesse momento, se ela deve ser expulsa ou não, e se ela vai ser expulsa ou não. O que vocês pensam aí? Já começaram a rolar memes também, né, da Tabata no Novo, por exemplo, né, se afiliando a outro partido. O PSL também disse que vai receber nas fileiras do partido quem for expulso dos seus partidos por causa disso. Isso causou riso no parlamento. Então, realmente vai ter uma dança das cadeiras agora, vai ter uma redistribuição aí de dissidentes. Pode ser que o PDT reveja a decisão e não expulse a Tabata, mas realmente eu não sei. Uma coisa que a gente observou, isso há meses, desde que a Tabata começou a protagonizar certos debates, começou a brilhar no parlamento lá, né, isso principalmente durante a Comissão da Educação que sabatinou o ministro Vélez, foi que certos segmentos da esquerda, certos influenciadores e certas personalidades mais radicais imediatamente reconheceram na Tabata uma ameaça e começaram a atacá-la. Isso foi visceral durante algumas semanas aqui, muita gente publicando vídeo, criticando a Tabata, dizendo que ela não era de esquerda, que era uma liberal, buscando na biografia dela ali o financiamento do Lehman Brothers, por exemplo, que teria pago a bolsa dela em Harvard. Ou seja, foram buscar alguns elementos ali para dizer que a Tabata não era de esquerda e que, portanto, ela mais atrapalhava na luta da esquerda do que realmente contribuía. E um dos pontos também que incomodou muita gente foi quando ela posou para uma foto junto com o Dória. Eu fiz um vídeo aqui sobre isso, dizendo que para mim era um erro ela posar junto com o Dória, mas na verdade, observando agora em retrospecto e o que aconteceu agora nessa votação, talvez tenha sido um acerto da Tabata. Ela já estava meio que se aproximando de quem tem um pouco mais as posições políticas e ideológicas dela. E aqui é importante a gente entender uma diferença enorme que existe na política, no cenário, né, na distribuição ideológica nos Estados Unidos e no Brasil. Dias atrás eu conversei com um rapaz aqui, brasileiro, na verdade americano, né, filho de brasileiros, nascido nos Estados Unidos, e que fez a formação dele escolar toda nos Estados Unidos e que pretendia estudar política lá, ciência política nos Estados Unidos. E a gente conversando,
No ato, gente, você percebe que a formação política do norte-americano é completamente diferente da brasileira, em termos de influências, em termos de influências teóricas mesmo, em termos de visão de mundo, né? Os Estados Unidos vê o mundo como o quintal deles. É os Estados Unidos, a potência militar, a potência política e econômica, que vê o mundo como seu cenário de influência. No Brasil, a gente tem uma visão de um país periférico que é vítima dos Estados Unidos, por exemplo, né, em algumas vertentes de pensamento aqui, o imperialismo norte-americano, e que as duras penas conquista o seu espaço internacional. Então são visões diferentes. É a visão de uma potência econômica, militar e política e a visão de um país periférico que teve que durante muito tempo se subjugar a outros países. Primeiro a Portugal, enquanto colônia, depois ao Reino Unido, né, Inglaterra, durante a Revolução Industrial e, por fim, aos Estados Unidos. Então, são visões diferentes e visões teóricas de mundo. E isso também influencia na própria distribuição política deles enquanto ideologia. Isso não quer dizer que, por exemplo, alguém que se forma em Harvard não possa ser de esquerda, mas a noção de esquerda e direita nos Estados Unidos, em outros países também do mundo, é muito diferente da relação entre esquerda e direita no Brasil. Por exemplo, os democratas norte-americanos, né, o Partido Democrata é considerado como esquerda, tanto nos Estados Unidos como fora, né? Por um lado, eu acho engraçado quando o Caio Coppola, por exemplo, menciona os esquerdistas democratas, porque a noção de esquerda nos Estados Unidos é muito diferente. Lá, por exemplo, você tem um núcleo grande, na verdade, né? Uma boa parte do Partido Democrata, eles são liberais nos costumes, eles são progressistas nos costumes, e eles são pró-capitalistas, eles são pró-corporações. A Hillary Clinton, por exemplo, é uma candidata que sempre defendeu as corporações, que recebe financiamento de grandes empresas. Então, na verdade, você raramente vai ver na esquerda partidária norte-americana um viés revolucionário e anticapitalista. Embora no cenário político norte-americano a esquerda norte-americana democrata seja contra o racismo, seja pró-direitos LGBT, seja, às vezes, nem sempre, a favor de uma saúde universal, de um sistema de saúde universal, seja a favor de um estado de bem-estar social, em alguns casos também, não são todos que defendem isso, via de regra você não tem uma esquerda radical na política norte-americana partidária. Você jamais vai ver no Partido Democrata, por exemplo, um viés tão radical, por exemplo, como o PSTU, como o PCO no Brasil, que propõe uma revolução comunista. Você não vai ver isso no debate político norte-americano. Os mais radicais hoje nos Estados Unidos são, por exemplo, o grupo do Bernie Sanders e da Alexandria Ocasio-Cortez, né, os democratas, que se proclamam como socialistas democráticos e que tem essa visão social, né, socialista da política, mas bem longe de ser revolucionária. Então, em certos aspectos, se a gente pensar na formação política da Tabata Amaral em Harvard, ela possivelmente se insere mais nesse espectro de centro-esquerda norte-americano, que seria progressista nos costumes e liberal na economia, ou seja, no Brasil, mais centro-direita, talvez, do que realmente a esquerda tradicional brasileira. E é justamente por isso que eu percebo essa reação e essa rejeição da esquerda brasileira com a Tabata, porque eles não veem a Tabata como pertencente aos seus movimentos e às suas pautas. Aliás, nem a minha eles veem como de esquerda nesse sentido. Para a esquerda mais radical, eles veem a social-democracia como um pacto também com o mercado, com as elites também. Então, quando a Tabata, com essa formação, tenta projetar essas mesmas práticas, essas mesmas noções no Brasil, isso causa um certo choque, porque isso não se encaixa na distribuição partidária e política brasileira. O fato é que ela é promissora, ela desponta como uma possível liderança futura, mas causou um choque mesmo, causou uma reação e causou uma rejeição. E agora nessa votação em particular, com o projeto de reforma da Previdência que penaliza os mais pobres, como sempre, na verdade, e se você observar a lista dos partidos que votaram a favor e contra a reforma, você percebe claramente que é uma reforma que sem dúvida nenhuma vai privilegiar os mais ricos. No PT, por exemplo, dos 54 deputados, nenhum votou a favor da reforma. PSOL, nenhum também. PCdoB, também nenhum. Do PDT, que é o partido da Tabata, dos 27 deputados, apenas 8 votaram a favor, contrariando a decisão do partido. Então você observa que todos os partidos de oposição, eles votaram em bloco contra a reforma. E já se você observar os partidos que votaram em peso a favor, né, PSL, o partido do presidente, de 53 deputados, 52 votaram, um estava ausente. MDB, 34 deputados, todos votaram a favor. Democratas, 30 deputados, todos votaram a favor. Com essa distribuição, você vai percebendo de que lado cada um se situou nesse debate. Embora você tenha também, historicamente no Brasil, uma tradição obstrucionista da oposição, né? A oposição sempre se propõe contra o governo em várias questões, mesmo que sejam para a melhoria do país. Não parece que seja o caso aqui, mas geralmente você observa isso.
E você observa isso também na política norte-americana também, principalmente entre os republicanos. Só para gente pensar no caso do Obama, por exemplo, que tinha maioria na Câmara e no Senado norte-americano republicana, ou seja, de partido de oposição, o Obama não conseguia maioria em votações, nem na Câmara nem no Senado. Os republicanos obstruíam tudo o que eles puderam obstruir. Inclusive, eles obstruíram até a indicação do Obama para substituição na Suprema Corte norte-americana. Quando morre o Scalia, eles disseram lá, olha, qualquer indicado do Obama a gente vai recusar, a gente vai vetar. Então existe uma tradição, ainda mais quando você tem muito delimitado quais são os partidos, né? No caso dos Estados Unidos, que você tem majoritariamente democratas e republicanos, há uma tradição de obstruir também as votações, e você vê no Brasil também isso. Às vezes é muito melhor você ver o país queimar, arder em chamas, para depois pôr a culpa naquele partido que estava no poder, do que você contribuir também para melhorar as coisas. Mas nesse caso em particular da reforma da Previdência aqui, se por acaso houver algum tipo de melhora econômica, houver algum tipo de melhoria no país devido a essa reforma, em termos econômicos mesmo, não em termos de qualidade de vida pessoal dos mais pobres, isso vai beneficiar o Bolsonaro, mesmo ele não tendo participação nisso. Essa reforma da Previdência foi uma reforma do Rodrigo Maia, foi uma reforma que ele articulou. O governo não apenas não contribuiu, como atrapalhou nesse processo, mas se melhorar a economia brasileira, eles terão agora reeleito o Bolsonaro. Talvez na concepção da oposição, além de pensar na questão social, de como isso vai prejudicar as pessoas com menor renda, também tem essa visão de que essa vitória agora da Câmara, na verdade, não é do Rodrigo Maia, mas que vai refletir no governo, pode ser também a chave da reeleição do Bolsonaro, sim. E nesse sentido, voltando à Tabata Amaral, ela está contribuindo para isso agora, para esse cenário. Então, para resumir esse vídeo aqui, nesse cenário agora que se delineia, possivelmente a Tabata pode sim ser expulsa do PDT e provavelmente depois disso ela vai se alinhar, ela vai se reorganizar com algum partido mais de centro-direita. Eu acho que a esquerda dificilmente vai aceitá-la agora nas suas fileiras. Pode ser que ela migre para o PSDB, pode ser que ela migre para um partido mais centro-direita mesmo, ou até algum partido imprevisível, né? Como o Novo, por exemplo, como tem sido a piada agora. Além disso, como eu disse, para mim a visão política dela reflete muito a formação política em Harvard. Não me parece que ela esteja alinhada com os ideais de esquerda latino-americanos, por exemplo. E isso justifica, em grande medida, a rejeição das esquerdas clássicas brasileiras à Tabata. O que, a meu ver, pode ser ruim em alguns aspectos, porque enquanto ela estava alinhada à esquerda, e ela despontando como uma estrela no cenário político, alguém que pode realmente crescer em influência, e agora sendo jogada para a direita, talvez seja a perda de uma aliada importante. Mas esse é um ponto que está aberto ao debate. Realmente eu não sei também até que ponto que as esquerdas querem uma aliada como ela. O terceiro aspecto que eu mencionei aqui é como é difícil você tentar encaixar as noções de esquerda e direita norte-americanos no Brasil, né? Porque são cenários muito diferentes, são movidos por influências ideológicas muito distintas também. Há uma esquerda brasileira muito influenciada pelo comunismo, por Marx também, pela tradição filosófica de esquerda europeia, continental, e nos Estados Unidos você tem uma outra variação, você tem um outro estilo, é uma outra mentalidade política que não combina tanto assim com a vertente mais radical brasileira, mais revolucionária, e da qual certamente a Tabata Amaral não faz parte. E por fim a gente tem visto uma oposição obstrucionista no Brasil, que é uma tradição também histórica, isso não é de agora, mas nesse momento aqui, nesse tipo de pauta, se houver algum tipo de benefício com essa reforma da Previdência, isso vai contribuir para o Bolsonaro. Embora ele tenha tido uma participação frágil, uma participação bagunçada, atrapalhando as discussões, mas quem vai ganhar com isso é o Bolsonaro e o governo dele. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essas questões aqui. Primeiro, se a Tabata vai ser expulsa ou não do partido, e o que isso vai representar. E também sobre essa reforma da Previdência agora, se você acha que vai melhorar o Brasil, vai piorar o Brasil, vai melhorar a vida dos brasileiros, porque são coisas diferentes, né? O Brasil melhorar e os brasileiros melhorarem são coisas diferentes. Então diga aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no apoio, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!